Vamos ficar de pé, irmãos, para iniciarmos o nosso culto nesta manhã. Vamos orar. Santo e precioso Deus, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, pela tua graça sendo derramada sobre as nossas vidas logo pela manhã, e poder chegar na tua casa para te adorar, te servir, reconhecer a tua misericórdia, o seu senhorio em nossas vidas. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração nesta manhã, esteja nos dando discernimento para conhecer a tua vontade a cada dia e fazer aquilo, Senhor, que já está preparado para nós no decorrer deste dia, debaixo da tua graça e misericórdia. Abençoe a irmã Patrícia na direção do culto, esteja dando tranquilidade a ela, abençoe também o nosso momento de comunhão como igreja, pois assim oramos em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Agora estarei pedindo ajuda para nós cantarmos o hino 371 do cantor cristão, Rocha Eterna. Aliás, é um pormenor que eu gostaria de falar para a igreja. Esse hino tem duas músicas. A primeira música é mais simples para nós metricamente acompanhá-la. Já a outra é para coral. É muito lindo também com a mesma letra. E o pianista foi muito sábio em perguntar se seria a primeira música. Rocha eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus, vem de ti um sangue tal que me limpa todo mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem pesar, só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando eu a meu lar subir e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei em ti viver. Amém. Obrigada, pastor. Podemos assentar. Agora nós teremos o momento dos avisos. IBJC em ação. Quem tiver avisos, por favor, vir aqui à frente. Hoje é o último dia do Congresso dos Jovens e Adolescentes e da peça o julgamento, que nós possamos estar divulgando para que mais pessoas venham para ouvir o Evangelho e aceitar Jesus como Salvador. Bom dia, igreja. Eu não sei se a Danúbia já o fez, mas por ela estar trabalhando e eu ter pouco contato com ela,
Está um pouco tardio, mas agradecimento é sempre bom a gente receber. Eu quero agradecer toda a igreja, aqueles que, direta e indiretamente, estiveram contribuindo com a campanha do agasalho, para a honra e glória do Senhor. Deus colocou no meu portão o lugar para onde eu deveria de estar doando aqueles agasalhos, aquelas calças, enfim, tudo que foi doado, que eu sei que foi com carinho, e todos os irmãos que puderam estar em oração, para que aquelas arrecadações pudessem estar chegando aqui à nossa igreja. Foi para uma instituição ali no Taquaral. Eles estão iniciando um trabalho com dependentes químicos, e um rapaz de lá surgiu na minha casa pedindo ajuda, com papelzinho, limpinho, vestidinho, barba feita. A instituição tem CNPJ, tem visitação para quem quiser visitar, conhecer. Então, foi para lá que foram aquelas roupas. O rapaz veio buscar, graças a Deus, a irmã Eliane fez essa bondade para mim, de estar recebendo o rapaz com a condução, e assim foi entregue os agasalhos ali para aquela instituição, para aqueles rapazes e moças que ali estão internados, dependendo de nossas orações, dependendo de nossas doações. Mais uma vez, muito obrigada para toda a igreja pela contribuição. Que Jesus possa estar abençoando cada um de vocês. Bom dia, igreja. Eu quero agradecer também aos irmãos que estiveram orando, que estava o nome dos meus filhos, André e Alexandre, no zap da igreja, que eles estavam desempregados. Então, eles foram abençoados. O pai deles deu uma Kombi para eles, equipou com tudo novinho. Eles estão trabalhando. O nome da Kombi deles é Pastel e Caldo de Cana dos Abençoados. Eles estão ali no Buraco do Faim, e quem quiser colaborar e lá fazer um lanchinho, nós agradecemos. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos, e depois eu vou botar lá no zap, no grupo da igreja, aqueles irmãos, aquelas pessoas que não são membros aqui da igreja, que também ajudaram em oração. Muito obrigada. Irmãos, bom dia. Queria avisar os irmãos que esse mês nós não vamos ter o nosso Sábado com Cristo, tá? A gente precisou mudar a data, e nos outros sábados existiam outras programações, e a gente vai passar para o mês de outubro, tá bom? Então, já convido os irmãos, primeiro sábado de outubro, nosso Sábado com Cristo aqui, mas esse mês de setembro não teve no primeiro sábado, e nós não vamos fazer nos sábados subsequentes, tá ok? Obrigadão. Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer toda a igreja, os irmãos que estiveram orando por mim, pelo Jorge, por nós, pelas nossas idas e vindas. Nós estivemos em Minas e nós perdemos um irmão e ficamos bem tristes, mas Deus já nos confortou, nos deu mais forças. E nós fizemos algumas viagens porque eu não quis comemorar meu aniversário. Algumas pessoas queriam festa, mas a nossa festa foi só em família, em comunhão com a família, na última semana, no último fim de semana, estivemos em São Paulo no Nossa Música Brasileira. Foi uma bênção e nós fomos abençoados. E eu quero agradecer aos irmãos que oraram por nós. Tenho certeza que os irmãos ficaram aqui em oração. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Quero agradecer também porque a filha do Jorge, a esposa, a Márcia, está conosco hoje. E eu estava com muita saudade da minha igreja. Tá? Muito obrigada a todos. Bom dia, irmãos. Quanto ao nosso passeio, nós queremos lembrar os irmãos o horário da nossa saída, mas os irmãos têm que chegar aqui às 6:15. Nós estaremos saindo às 7 horas. E para aqueles que vão de carro, nós temos o mapa aí liberado no grupo da igreja, né, no grupo do coro. E por que nós temos que obedecer esse horário, irmãos? O rapaz do ônibus, ele tem outro compromisso às 8 horas aqui no quilômetro 32. Então, nós temos que sair daqui às 7 horas, tá bom? Aqueles que puderem chegar mais cedo,
a gente já vai estar checando, né, a presença. Então, nos ajuda enquanto a isso, tá bom? Teremos também o encontro de música capela no próximo sábado, dia 10, às 19 horas. E nós estamos orando pelo encontro capela. Participações do Coro Integração, Conjunto Cantores de Sião, Grupo Harmony, Filhos de Israel, Exaltarte e Quarteto Mensagem da Vida. E também teremos a Feira Missionária, dia 17, a partir das 12 horas. Quem não puder chegar às 12, chega a meio-dia, que chega a tempo. Ok? Ok. Acabaram os anúncios? Amém. Agora eu queria pedir à igreja para ficar de pé, que nós estaremos fazendo a leitura bíblica de Mateus 26, do 36 a 42. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar, se que eu beba, faça-se a tua vontade. Amém. Pode se assentar. Foi feita a vontade de Deus. Nós temos visitantes hoje? Temos, sim, do lado da Débora. Qual o seu nome, por favor? Beatriz. Todos que puderem, esteja cumprimentando. Seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Volte mais vezes. Tem um casal ali atrás também. Já são? Amém. Temos mais alguém? Filha do irmão Jorge Martins, que a irmã Jaira já falou. Seja bem-vinda também, que Deus abençoe a sua vida. Agora nós estaremos tendo uma inspiração musical com o irmão Sidney Lúcio Boaz. Do que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a salvação? Quem conduz os sonhos na maior velocidade pode perder a visão. Vou colher os frutos das sementes que plantei. Foram tantas terras que com lágrimas reguei. Quero sorrir com Deus. Que seja um rabisco no universo a minha história. Se Deus for o contexto do meu texto, isso é tudo que importa. A porta é estreita e o gigante da soberba não pode passar.
que eu seja resumido em medidas de humildade para poder chegar no topo de tudo. O meu tudo é Jesus. Ele é o patrimônio que eu herdei na rua de cruz. E se não for assim, vou juntar tesouros e com eles envelhecer. Pior que a própria morte é no fim dizer: pra que viver? Tudo é vaidade, tudo é vaidade, mas caminhar com Deus é cultivar sementes no terreno da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O meu patrimônio está no céu, estou plantando para colher na eternidade. Não é fama ou dinheiro que satisfaz a alma de alguém. A gente vê muitos homens no cenário desse mundo morrem envenenados pelo próprio poder. Não há contentamento sem a graça conhecer, e que eu diminua pro Senhor aparecer. Esse é o meu viver. Anônimos pra Deus é quem não tem a salvação, quem planta evidência no enganoso coração, colhe decepção. Tudo é vaidade, tudo é vaidade, mas caminhar com Deus é cultivar sementes no terreno da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O meu patrimônio está no céu, estou plantando para colher na eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade, mas caminhar com Deus é cultivar sementes no terreno da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O meu patrimônio está no céu, estou plantando para colher na eternidade. Deus continue abençoando a vida do irmão Sidney. Agora nós estaremos fazendo a dedicação de vidas e bens, cantando o hino 487 do cantor cristão, Precioso é Jesus. Os aniversariantes hoje, Alexandra, eu acho que ela não se encontra, Verônica e Adeilson, Alice e Joel, Ana Cristina e Luiz, Edmar e João Carlos estão aí, por favor. Irmã Herodias, irmã Edmar, aniversário, irmão Sidney e Lúcio. Fiquem aqui à frente para receber os cumprimentos dos irmãos.
Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde e muito manso aguardou admissão. Do triste pecado torgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida real, sem descida nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e com meu amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Amém. Irmã Edmar, ore por favor. Oremos. Obrigada, meu Deus, por esta manhã que o Senhor está nos concedendo, meu Pai, como um presente vindo de Ti para nós. Estarmos aqui te adorando, bendizendo o Teu nome, Senhor. Tu és realmente precioso demais para nós, Senhor. Ó Pai querido, esteja abençoando, meu Deus, de uma forma especial, todos aqueles que estão na semana do seu aniversário. Que o Senhor conceda, Senhor Deus, a cada um uma semana de bênção, uma semana de alegria. Obrigada, meu Pai, pelo presente da vida hoje. Obrigada pelas ofertas aqui também depositadas, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada lar, engrandecendo, Senhor Deus, com a Tua presença em cada vida. Muito obrigada, meu Pai, por este culto, com esta liberdade que o Senhor nos dá de adorar e bendizer o Teu nome. Obrigada, meu Pai, porque esta manhã
tem sido e será sempre, Senhor Deus, um presente para nós. E que o Senhor esteja, meu Pai, enchendo-nos, Senhor, da Tua glória na nossa vida. Esteja com o pastor também no recado que estará trazendo para os nossos corações. E que nesta manhã nós possamos sair daqui, meu Pai, cheios realmente do Teu Santo Espírito. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós estaremos passando a mensagem, a palavra para o pastor Reinaldo. Estará fazendo a celebração da ceia do Senhor. Vamos ler juntos, irmãos? Mateus capítulo 5, versos de 17 a 20. Mateus 5, de 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Semana passada nós meditamos sobre esse texto e pensamos sobre Cristo, e que é aquele que cumpre a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para abolir, ele não veio para destruir, ele veio para cumprir. O propósito da vida dele foi cumprir todas aquelas menções a ele, tudo aquilo que a lei, que os profetas, que os salmistas nos livros poéticos vão declarar sobre ele. Cristo é aquele que cumpre toda a lei. Essa é, inclusive, a primeira parte desse nosso texto, o que nos fala ali o verso 17 e 18. Agora, no verso 19 e 20, o Senhor Jesus nos fala sobre a nossa relação com a lei, a nossa relação com os mandamentos dele. E é interessante que no primeiro verso, ele fala sobre... Muito obrigado, Elton. Muito obrigado. No primeiro verso, ele fala sobre aqueles que estão dentro do reino. E ele fala que aquele que desobedecer, aquele que não obedecer, ou que deixar de cumprir e assim ensinar, será o menor no reino dos céus. Aqueles que obedecerem e ensinarem serão os maiores, maior no reino dos céus. E no verso seguinte, ele já não vai falar daqueles que estão no reino, mas daqueles que poderão entrar no reino, ou da maneira como nós entraremos no reino. E então ele diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum, jamais entrareis no reino dos céus. Então é importante que olhemos para esses versos, pensando naquilo que o Senhor quer que compreendamos sobre eles, no ensino que ele tem para as nossas vidas nesses dois versos. E é interessante pensar que a primeira coisa que o Senhor, eu creio que ele quer nos ensinar, é que a nossa entrada no reino dos céus só é possível quando temos a verdadeira justiça reinando em nossos corações. A verdadeira justiça tem de estar no meu e no seu coração, se nós queremos entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus fala assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus tinham justiça? Tinham. Mas que tipo de justiça? Era uma justiça que era sobretudo exterior e não interior. Eles praticavam a lei, mas eles não o faziam no espírito da lei. Eles praticavam a lei, mas não guardavam a essência da lei. Você está lembrado que Jesus vai falar
lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala, olha, cuidado com aqueles que dão ofertas, mas antes fazem tocar trombeta. Eles tinham justiça, mas eles queriam ser vistos pelos homens, porque o grande foco da vida deles era o louvor dos homens. Por isso que Jesus vai dizer, até de modo mal entendido por alguns de nós, que não querem que de maneira alguma, digamos assim, o seu nome apareça num livro de contribuição da igreja, porque a mão direita não pode saber o que faz a esquerda não pode fazer o que é a direita. Não, Jesus não está dizendo que nós devemos ser completamente anônimos. Jesus está dizendo que nós não podemos nos envaidecer com aquilo que fazemos. A vaidade não pode dominar o nosso coração, porque quando isso acontece, nós estamos deixando de servir a Deus e querer agradar a Deus, estamos querendo louvor para nossas próprias vidas, como discutimos ainda agora na classe. Como é que é o negócio? Não chegamos em casa ainda, né, Sidney? Então, foi a nossa discussão lá na classe. Então, meu amado, a verdadeira justiça tem de estar em nós. Agora, o que é a verdadeira justiça? A conceituação de justiça nesse texto é a conceituação de um caráter reto, transformado por Deus, que experimentou na sua vida mudanças efetuadas pelo Senhor e que dessa maneira é reto. Não é uma vida com curvas, não é uma vida torta, mas é uma vida que experimentou retidão. Um dos profetas vai falar do Senhor Jesus, profetizando sobre ele, dizendo: o Senhor, nossa justiça. Quando nós olhamos para Romanos 10, olha o que nos fala Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Eu gosto muito de ler esse texto, porque esse texto, junto com o capítulo 9, me mostra a paixão missionária do apóstolo Paulo e o desejo que ele tinha de ver o seu povo convertido a Cristo. Se nós tivermos essa paixão, nós seremos uma igreja missionária. E ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Agora, olha que coisa interessante, porque ignorando a justiça que vem de Deus e procurando... Eu acho que é melhor deixar ali mesmo, irmão Orlando, que aqui eu posso... Muito obrigado. Porque ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Os fariseus e os escribas, eles buscavam justiça, mas era uma justiça conquistada por suas próprias vidas, com suas próprias forças, por suas próprias mãos, pelo desejo que eles tinham de, em sua própria capacidade, obedecerem à lei de Deus. Quando eles faziam isso, eles estavam rejeitando a verdadeira justiça. E qual é a verdadeira justiça? Aí o verso 4 fala para a gente. Vamos ler o verso 4? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Essa é a verdadeira justiça. Está lembrado que nós começamos essa manhã lendo o texto que diz que Cristo não veio para abolir a lei, mas veio para cumpri-la? Essa é a maravilha do Evangelho. Cristo cumpriu a lei. Eu não preciso mais cumpri-la. Até porque eu sou incapaz disso. Eu não consigo cumprir a lei. O que eu faço então? Eu me escondo em Cristo. Eu me volto para Cristo. Eu creio em Cristo. Eu declaro que Cristo é a minha justiça. E aí, quando eu creio em Cristo e eu vou a Ele, reconhecendo que por minha própria força e capacidade eu não posso me salvar, eu me escondo nele. Quando eu me escondo em Cristo, Deus passa a olhar para a minha vida, vendo em mim Cristo. Então é a justiça de Cristo que está em mim. Essa é a verdadeira justiça. É quando nós vamos até Cristo e suplicamos que Ele, que cumpriu plenamente a justiça, nos receba e transmita para as nossas vidas da justiça que há nele,
esse processo que a Bíblia chama de justificação, nós então somos salvos. Nós então entramos no reino dos céus. Nós então passamos a pertencer ao reino dos céus. Por qual justiça? Minha? De modo algum. De modo algum. Você já viu quantas pessoas passam por essa vida inteira dizendo que são boas, são retas, são boas pagadoras, têm boas famílias, e você percebe a vida inteira que elas estão andando longe de Deus? Por quê? Porque elas estão tentando construir salvação por sua própria força, e nós não podemos. O que é a justiça que excede a dos escribas e fariseus? É essa justiça em que nós nos voltamos para Cristo e entregamos a Ele a nossa vida. Ele então se torna o nosso Salvador. Ele então se torna Senhor das nossas vidas. Então nós somos aceitos por Ele no reino dEle. E passamos a pertencer a Ele e ao seu reino. Você não tem de trabalhar para que a sua justiça seja melhor do que a dos escribas e fariseus. Você não tem de ficar preocupado em descobrir como eles viviam para que você possa excedê-los. Não. Você tem de se voltar para Cristo, que foi o que eles não fizeram. Eles rejeitaram a Cristo, eles rejeitaram o Evangelho. Você tem de se voltar para Cristo. Esconda-se em Cristo. Quem está escondido em Cristo está dentro do reino de Deus. Mas aí é uma segunda coisa que Jesus coloca para todos nós, que nós devemos entender. E Jesus vai falar o seguinte: a nossa estatura espiritual é determinada por nossa relação com os mandamentos do Senhor. E o Senhor vai falar assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Eu queria poder trocar esse versículo. Eu queria poder dizer assim: todo aquele que desobedecer esses mandamentos e ensinar aos outros será excluído do reino dos céus. Mas eu não posso. Jesus não falou disso. Jesus não falou que essa pessoa vai ser excluída do reino dos céus. Ele falou que essa pessoa será considerada a menor, mas estará dentro do reino dos céus. Aí Jesus fala assim: aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus está trabalhando com duas ideias, o menor e o grande. E essas duas ideias, elas trabalham, elas querem ensinar-nos uma questão simples. No reino dos céus, existem pessoas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, que alcançam a maturidade. Esses são chamados grandes. E no reino dos céus existem pessoas que estão marcando passo, que não crescem, que não se desenvolvem. Esses são chamados pequenos, os menores. Você já considerou aquilo que fala 1 Coríntios capítulo 3? Leia comigo. 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo está falando para aquela igreja de Corinto. Aquela era uma igreja abençoada. O apóstolo Paulo fala assim: nenhum dom vos falta. Aquela era uma igreja que tinha experiências tremendas com Deus. Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3:1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Aí ele vai falar avante, ele vai assim: dei-lhes alimento, dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Eu quase coloco aqui o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, dei para vocês mamadeira, dei leite, vocês são bebês. Eu queria dar uma feijoada, bem apetitosa. Mas vocês não podem, vocês não estão preparados para receber isso. Por quê? Porque vocês ainda são carnais. O autor de Hebreus, ele vai um pouquinho além, ele vai dizer assim: olha, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser adultos, vocês já deveriam ser maduros, já deveriam ser mestres, e contudo ainda são crianças. Sabe o que Jesus está querendo nos lembrar? Jesus está querendo nos lembrar o seguinte: nós podemos estar no reino dele e não estar em crescimento, o que é inadequado. O que ele quer
é que nós estejamos envolvidos com o reino dele, estejamos crescendo na fé, estejamos desenvolvendo-nos na fé, estejamos produzindo fruto para a glória de Deus. Como isso acontece? Aí Jesus coloca diante de nós duas questões bem simples. Ele fala assim: você quer crescer? Você quer ser grande no reino dos céus? Aí ele fala assim: adote o princípio simples de obedecer e ensinar os mandamentos. Então Jesus coloca uma coisa bem simples para todos nós. A nossa estatura espiritual, ela vai ser determinada pela nossa relação com os mandamentos. Primeira coisa, que mandamentos são esses? Que mandamentos são esses? São os mandamentos sociais? Não. São os mandamentos que você tem no seu trabalho, onde o seu patrão estabelece algumas regras, você tem de cumprir? Não. São os mandamentos domésticos. Lá em casa nós temos mandamentos domésticos. Eu acho que toda casa tem um mandamento doméstico. Quando tem um mandamento lá em casa que é assim, ele não precisa nem mais ser repetido, não é? Mas é algo mais ou menos assim: você, esse mandamento é só para mim, ele leva o meu nome. Aí às vezes é Reinaldo, às vezes é papai, às vezes é pai. Você está proibido de entrar em uma livraria quando nós formos no shopping. Então eles me proíbem, eu não posso de jeito nenhum, não posso, porque eles sabem que se eu entrar numa livraria, eu vou ficar ali, eu vou olhar uma coisa, vou olhar outra, vou olhar outra, aí vou sair de um balcão para o outro, eu vou subir lá no mezaninho, então eles falam: não pode porque nós queremos aproveitar. E como esse, tem outros mandamentos. Certamente você tem também alguns dos mandamentos. Tem um mandamento que é quase comum, não é? Os esposos dizem assim para as esposas: você está proibida de experimentar mais de 40 pares de sapatos quando for na sapataria, entendeu? Então é uma coisa assim, porque a gente sabe que é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa maravilhosa. Nós temos 2 pés só. Agora as esposas, elas têm centenas de pares de sapatos. É uma coisa maravilhosa. Isso aí só muda o endereço. Então cada lar tem o seu, mas não são esses mandamentos. São os mandamentos de Cristo. E Jesus fala assim: esses mandamentos, qualquer pois que violar um destes mandamentos, são os mandamentos de Jesus. E Jesus fala sobre o quê? Se você olhar esse capítulo 5, Jesus vai falar sobre o homicídio, e vai colocar uma nova proposta sobre o adultério, sobre divórcio, sobre a nossa integridade. Eu tenho muito temor dessa questão da integridade, talvez porque eu tenha aprendido com meu avô, seu João Marques. Seu João Marques, ele não assinava nenhum documento, até porque ele tinha dificuldade, ele era analfabeto, mal sabia assinar o nome dele, mas ele dava a palavra dele era coisa de crente. E quando ele dizia que era. Não tinha esse negócio de mas não é muito. Não, sim, não. Ponto final. Então, era assim. Aprendi com ele, aprendo com o Evangelho. Essa questão, Jesus vai além. Jesus vai falar sobre a nossa relação com os nossos adversários, com aqueles que nos maltratam um pouquinho. Jesus vai além e ele vai falar num reordenamento da nossa vida, sobre a maneira como nós devemos proceder em nossa piedade, como você deve ajudar os necessitados, como você deve jejuar, como você deve orar. Ele vai falar sobre a questão como você deve viver diante das questões da vida. E ele vai falar assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Jesus vai falar aquilo que o irmão Sidney cantou aqui ainda agora, que nós devemos juntar tesouros no céu e não na terra. O homem tem mania de juntar tesouro na terra. Teve um cara lá nos Estados Unidos que juntou um monte de coisa, era riquíssimo. Na hora que morreu, ele falou, antes de morrer, ele deixou isso no testamento, ele falou: olha, os meus bens podem ser divididos entre todos os meus filhos. Agora, a minha Ferrari vermelha tem de ser enterrada comigo. E foi enterrada com ele. Imagina o tamanho do buraco que fizeram para aquela sepultura e jogaram a Ferrari e ele, porque era testamento e tinha de ser feito. Tá? Então, Jesus está nos falando assim: não é assim, você deve juntar tesouros no céu e não na terra. Jesus está reordenando todas as nossas prioridades. Jesus está reordenando o nosso pensamento. Jesus está reordenando os nossos alvos. Jesus está colocando um foco novo
na nossa vida. E é interessante que Jesus fala assim, nós temos de obedecer e ensinar todos os mandamentos. Repare que são os mandamentos de Cristo. Leia comigo 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Irmãos, verso 1 e 2. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Repare só, você recebe o evangelho, você recebe os mandamentos de Deus, você deve se apegar a esses mandamentos. Deve se apegar a todos eles. Você deve guardar todos eles. A ordem de Cristo para nós é essa, que guardemos todos os seus mandamentos. Uma jovem minha amiga falou comigo assim, pastor, eu sou crente. Eu falei, graças a Deus. Agora, eu não concordo quando a Bíblia diz isso, isso e isso. Eu falei, não. Ela falou, não. Isso eu não obedeço. Eu falei, pois é, esse é o teu evangelho, esse não é o evangelho de Jesus. Mas tem muito evangelho espúrio por aí, irmão. Tem o evangelho daquele que diz assim, olha, Jesus falou que se o teu inimigo te bater numa face, você tem de dar outra. Não, eu não concordo com isso, eu não faço isso. Comigo bateu, levou. É assim que eu vi, pois é, esse é o teu evangelho. Esse não é o evangelho de Jesus, não. Esse é o teu evangelho, tá? Outro diz assim, Jesus falou que nós não podemos andar ansiosos, mas eu subo pelas paredes de ansiedade, eu não consigo. Esse é o teu evangelho, não é o evangelho de Jesus. Eu tenho uma amiga que ela falava assim, cheguei na casa dela, ela falou, Reinaldo, aí eu falei, sim, você não sabe o que aconteceu essa semana. Eu falei, o quê? O meu marido, o nosso cachorro fugiu. Eu falei, sim, o vizinho foi encrencar porque o cachorro tinha fugido. E ele só tinha cachorro brabo, o cachorro dele era uma coisa terrível. O cachorro era tão brabo que às vezes mordia até mesmo a ele. E ele era adestrador de cães. E aí ela falou, fugiu. E aí eu falei, sim. O vizinho reclamou. Eu falei, sim. Ele ensupapou o vizinho. Aí eu falei, mas isso está certo. Ela falou, mas sabe... O diabo tenta, né, Reinaldo? O diabo tenta. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, minha irmã, depois que inventaram que ficou ruim, nunca mais ficou bom. Você sabe disso, né? Depois que disseram que está ruim, nunca mais ficou bom. E depois que inventaram que o diabo é culpado de tudo, a gente joga tudo nas costas do diabo. E aí nós não temos responsabilidade nenhuma. Meu amado, esse é o evangelho dele. Não é o evangelho de Cristo. Nós somos chamados a obedecer ao evangelho de Cristo. Nós somos chamados a viver todos os mandamentos de Cristo. Nós somos chamados a obedecer os mandamentos e ensiná-los. E à medida que você obedece e ensina, você se torna uma pessoa madura. E é isso que Jesus está falando quando ele diz que será grande no reino dos céus. Não é que você vai ser o maior, não é que você vai estar numa posição de glória, não é que você vai ser o grandão lá no reino dos céus e você vai olhar para todo mundo assim, dizendo, olha, eu cheguei aqui, eu sou superior a você. Até porque quando nós estivermos lá no reino do céu, nós vamos ter muita surpresa. Você se prepare para ter surpresas. Que aquela pessoa que você às vezes diz assim, ela nunca vem na igreja, e quando vem na igreja fica tão quietinha, sentada lá no canto, isolada, você vai chegar lá no céu, e você vai encontrar aquela pessoa sendo recompensada por Deus, e você vai falar, mas Senhor, como? Você vai falar, é porque enquanto vocês trabalhavam, ela orava. E quando nós oramos, Deus age. Quando nós trabalhamos, somos nós que estamos trabalhando. Então, algumas surpresas maravilhosas nós vamos ter lá no reino dos céus. E nós somos chamados a obedecer para quê? Para que alcancemos maturidade. Para que cresçamos em Cristo. Para que a nossa vida seja uma vida que tenha a presença de Jesus. Para que em nossas vidas nós possamos manifestar a glória de Deus. Por isso é que Jesus diz que nós devemos fazer duas coisas. Primeiro, devemos obedecer.
você tem de conhecer os mandamentos de Cristo, você tem de guardar os mandamentos de Cristo, e você tem de se propor a obedecer os mandamentos de Cristo. Jesus mandou que você seja perdoador, perdoe. Jesus mandou que você seja bondoso, seja bondoso. Jesus mandou que você difunda a graça dele para outras pessoas, faça isso. Traga Jesus para a sua vida e obedeça a Jesus e viva o Evangelho conforme Jesus propõe que nós vivamos o Evangelho. Mas você não deve apenas obedecer, você deve ensinar a outros. E Jesus fala assim, obedecer e ensinar. Obedecer e ensinar. Você está lembrado daquilo que fala 2 Timóteo capítulo 2:2? 2 Timóteo 2:2 fala assim, e o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que também sejam idôneos para ensinarem a outros. Jesus está pensando no caminho do discipulado. Você obedece o Evangelho, você ganha autoridade porque você obedeceu o Evangelho, você proclama a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Nós algumas vezes pensamos muito em proclamar o Evangelho para fora, mas nós precisamos também proclamar o Evangelho dentro. Nós precisamos compartilhar o Evangelho uns com os outros. Precisamos ensinar aquilo que aprendemos com o Senhor uns para os outros, para que a nossa vida espiritual possa crescer, possa se desenvolver. E dessa maneira, então, nós vamos nos tornar sábios o bastante para alcançar outros, e treinar outros, e capacitar outros, e abençoar outros. Esse é o caminho que Jesus veio, o caminho do discipulado, em que eu aprendo, eu obedeço, eu ensino. E aí o meu irmão vai aprender, vai obedecer e vai ensinar. E dessa maneira o caminho de Cristo vai se desenvolver na vida de muitos irmãos, que estarão crescendo na fé e estarão alcançando a maturidade em Cristo. Meu amado, eu e você precisamos crescer. O caminho do crescimento é apontado por Jesus de modo tão claro. Obedecer e ensinar os mandamentos dele. Obedecer e ensinar aquilo que ele nos transmitiu. Os mandamentos de Cristo são perenes, os mandamentos de Cristo são renovadores. Você está lembrado daquilo que fala Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso acontece mediante os mandamentos de Deus, que renovam a nossa mente, que reprogramam a nossa mente. Eu e você não estamos zerados. Quando nós vamos até Cristo, nós temos a nossa própria maneira de agir, a nossa própria maneira de pensar, a nossa própria maneira de expressar os nossos sentimentos. O que nós precisamos? Precisamos de renovação, de reprogramação. Precisamos ir aos mandamentos de Cristo, à lei de Cristo, para que essa lei de Cristo, atuando em nossa mente e em nosso coração, transforme a nossa vida. Então, os mandamentos de Cristo, eles têm essa força de reprogramar o nosso interior. Vamos a Ele, vamos aprender com eles, vamos ser transformados por eles, vamos ser moldados por eles, vamos ser santificados por eles, porque quando nós somos reprogramados, nós também somos santificados. Por isso que Jesus falou, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade, porque à medida que nós vamos até os mandamentos de Cristo, nos dispomos a obedecê-los, eles se tornam fonte da nossa santificação, fonte do nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Que eu e você possamos crescer na fé, que eu e você possamos continuar nos desenvolvendo nos caminhos de Deus, que eu e você possamos obedecer e ensinar os mandamentos de Cristo, para que a nossa vida cresça, para que alcancemos a maturidade espiritual e para que possamos dessa maneira também abençoar e edificar muitas outras vidas. Que Deus mesmo nos abençoe. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês.
Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos estar celebrando nesse momento a ceia do Senhor. Convido os colegas pastores a estarem aqui conosco, aqui à frente, na mesa, a mesa me ajudando nesse momento de celebração da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, com muita clareza, ele trabalhou com a questão. Você vai reger o hino? Então ele trabalhou com uma questão que era muito preocupante na vida daquela igreja, porque a ceia para eles era uma coisa muito mais comum, e acontecia muito mais vezes do que nós fazemos em nossa prática como igreja. E lá entre eles havia o costume deles cearem primeiro uma ceia pessoal, em que eles se alimentavam comumente, como uma grande refeição, e depois vinha a ceia do Senhor. E então o apóstolo diz que lá naquele contexto eles haviam esquecido isso. Alguns levavam os seus alimentos e comiam até se fartar, levavam as suas bebidas e bebiam até se satisfazer, e outros naquele momento de amor e de comunhão passavam por fome. Então o apóstolo chama-lhes a atenção, pede que eles corrijam os seus pensamentos, e então ele faz uma colocação que é muito interessante. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E só isso é interessante, porque o apóstolo não diz que você ou eu examinemos a vida do nosso irmão, mas ele diz assim: examine a sua própria vida. E então ele diz que aquele que come e bebe indignamente está comendo e bebendo para a sua própria condenação, para prejuízo da sua própria vida. Aí ele faz uma colocação que é um tanto quanto perturbadora. Ele diz: por essa razão existem alguns entre vocês que estão doentes, fracos, e até alguns que já partiram para a eternidade. Então, meu amado, eu acho que diante de tudo que o apóstolo coloca, nessa manhã nós precisamos examinar o nosso próprio coração, para que participemos desse momento de celebração da ceia do Senhor com um coração limpo, perdoado por Deus. Eu sei que você já nessa manhã já pediu perdão a Deus por quaisquer faltas que tenha cometido. Eu creio que você fez isso ontem antes de dormir. Mas algumas vezes nós deixamos que pequenas questões se intrometam em nosso coração e elas se tornam um obstáculo na nossa relação com o nosso irmão em Cristo e na nossa relação com Deus. Por isso eu acho que é sempre importante, num momento como esse, examinarmos o nosso coração, fazermos uma análise diante do Senhor. Melhor ainda do que nós mesmos examinarmos o nosso coração, é orarmos como o salmista no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Façamos isso. Peça ao Senhor para que Ele sonde o seu coração. Se existir no seu coração algo que precisa ser mudado, peça para que o Senhor mude. Se existir em seu coração alguma mágoa contra alguém, peça ao Senhor para que Ele te dê condição de perdoar essa pessoa e de ir ao encontro dela o mais rapidamente possível. Eu vejo irmãos que algumas vezes deixam de celebrar a ceia porque preferem guardar a mágoa. Não é esse o bom caminho. Jogue fora a mágoa, celebre a ceia, peça perdão a Deus e, assim que possível, vá ao encontro do seu irmão, reconcilie-se com ele. Esse é o propósito da ceia do Senhor. Vamos examinar o nosso coração em um breve momento de oração silenciosa.
Santo Deus, nós te louvamos pela preciosidade da nossa salvação. Nós te somos profundamente gratos, Senhor, porque tu nos fazes dignos de estar na tua presença. Abençoa, Senhor Deus, este ambiente contrito. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja neste local, celebrando a ceia do Senhor, lembrando, Senhor Deus, o sacrifício no Calvário. Nós te pedimos, ó Pai, que nos sondes os corações e nos faças cada dia mais fiéis a Ti, mais fiéis guardadores dos teus mandamentos, da Tua lei. Agradecemos a Deus pela existência da Tua igreja aqui e prepara, ó Deus, os Teus servos e a todos nós para este momento memorável, quando nos reportamos à cruz e relembramos o sacrifício que Jesus sofreu por nós. Oramos-te neste momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Diáconos estarão se aproximando para estarmos distribuindo os elementos, o pão, símbolo do corpo de Cristo, o vinho, símbolo do seu sangue derramado em nosso favor na cruz do Calvário. Orlando, me ajude aqui. Muito obrigado. Cantemos, irmãos, 82 do cantor cristão. Aí o casal caminha junto. Muito longe o monte verde está, ao norte de Sião, no qual o bom Jesus na cruz nos deu a salvação. Oh, quanto nos amou, amemo-lo também. Confiando em seu amor, façamos todo o bem. Quem sondará, quem contará a dor que padeceu, mas crer podemos, foi por nós o que na cruz sofreu. Oh, quanto nos amou, amemo-lo também. E confiando em seu amor, façamos todo o bem. Morreu para dar-nos o perdão, morreu para nos para entrarmos na mansão de Deus com limpos corações. Oh, quanto nos amou, amemo-lo também. E confiando em seu amor, façamos todo o bem. Ninguém podia aqui pagar a pena universal. Só Cristo pôde nos remir e preço divinal. Oh, quanto nos amou, amém.
vem. Algum irmão deixou de receber os elementos da ceia? Os diáconos estarão retornando então. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor pelo pão, símbolo do corpo de Cristo, pelo vinho, símbolo do seu sangue. Diz a Bíblia que naquela noite o Senhor Jesus tomou o pão, partiu, o deu aos discípulos e o abençoou. Vamos abençoar esse momento, orando com a nossa diaconisa, irmã Irene. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, na Tua presença, a igreja reunida, Senhor, queremos Te agradecer por este grande privilégio, Senhor, e o Senhor ter nos escolhido, Senhor, e para podermos participar deste banquete. Ó Deus amado, faça-nos refletir em que estamos errando, o que não estamos fazendo, para darmos bom testemunho, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que possamos anunciar, Senhor, conforme esta mensagem maravilhosa que o nosso coração ouviu esta manhã, Senhor, possamos mostrar ao mundo o sacrifício de Cristo Jesus, para que todos fossem salvos. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor,
Nós te agradecemos pelo grande amor que invade os nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em o nome de Jesus. Amém. Temos o primeiro elemento, pão. A Bíblia nos ensina que toda aliança, todo pacto é firmado com sangue. E nós, que fomos alcançados por um pacto eterno, o pacto da salvação em Cristo, temos também essa aliança, esse pacto selado com sangue. O sangue do Cordeiro de Deus, que deu a sua vida para a nossa salvação. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que nós temos a redenção, a libertação por intermédio do seu sangue. A Bíblia nos ensina que naquela noite o Senhor Jesus tomou o cálice da bênção, o deu para os seus discípulos e diz que aquele cálice era o cálice que celebrava a nova aliança que ele fazia conosco. E logo depois disso, ele fez uma oração em ação de graças. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esse privilégio que Ele nos dá de nos aceitar em Cristo por intermédio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nosso Deus, nosso Pai está no céu, nós te agradecemos por este momento especial em que nós podemos estar relembrando o sacrifício do Teu Filho na cruz para nos salvar. Nós te agradecemos por tão grande privilégio de um dia podermos ter aceitado, nosso Deus, esse convite. E, nosso Deus, nós te rogamos neste momento perdão para os nossos pecados, que a cada dia o Teu Santo Espírito possa estar nos incomodando naquilo em que nós fazemos de errado, e nós possamos estar reconhecendo isso e estarmos te pedindo perdão para podermos estar em Tua presença de um modo que te agrada, Pai. Te agradecemos para a Tua igreja reunida neste momento, por cada um dos Teus servos aqui. E mais uma vez te agradecemos, nosso Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Continua conosco com a Tua mão de misericórdia, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós. Nós te oramos sem merecermos nada, mas oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos um hino para cantar nesse momento. Qual é o hino? 83. Mas vamos estar de pé para o cântico desse hino. Meu pastor, há muito tempo atrás, contou-me a história de como ele ficou impactado quando ele foi a um presídio em Minas Gerais, lá no interior da cidade de Minas Gerais, e era um presídio de pessoas que eram prisioneiros políticos, naquela época, idos de 1970, e ele foi lá para pregar o evangelho àqueles homens, e eles eram, sem dúvida alguma, comunistas, na grande maioria e tal. E ele ficou admirado porque eles pregavam na hora do intervalo, quando eles saíam para o banho de sol. E quando os portões se abriram e aqueles homens saíram para o banho de sol, aqueles homens, todos eles barbudos, experientes e presos, mas experientes, e tinham em comum uma mesma fé, uma mesma ideologia. Aqueles homens se abraçaram no meio daquele pátio. Aqueles homens celebravam aquela oportunidade de terem comunhão uns com os outros, de estarem juntos ali naquele momento. Nós não temos uma mesma ideologia, mas nós temos um mesmo Salvador, um único Salvador.
nós somos devedores a um Deus, Cristo, que se fez homem, habitou entre nós e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para ser o nosso Salvador. Nós somos herdeiros das maiores promessas. Nós somos aqueles que temos a real esperança. Se aqueles homens tinham razão para abraçarem uns aos outros, meu amado, nós temos muito maiores razões para darmos um abraço no irmão que está ao nosso lado, que está à nossa direita, à nossa esquerda. Então pensa você, dê um abraço bem carinhoso, celebre a ceia de Cristo com esse abraço no seu irmão, celebre a ceia de Cristo dizendo: muito obrigado, Jesus morreu por mim, morreu por você, Jesus nos fez um nos seus caminhos. Glória a Deus! Jesus é o nosso Salvador. Faça desse momento um momento de celebrar com alegria aquilo que Cristo fez em nosso favor. Aleluia! Enquanto abraçamos, cantemos este lindo hino. Vamos cantar, irmãos, o hino A Cruz de Cristo. Eu sei que o irmão quer continuar abraçando, mas nós vamos estar cantando esse hino e depois que acabar você pode continuar abraçando seu irmão. Pendurado foste o Senhor Jesus numa cruz, exposto ao desprezo, assim cena que a pensar gentis sofreste, tanto creio foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Oh, senti teu amor, senti sofreste, tanto creio foi por mim. Sangue tu verteste pra me salvar, este tua vida, meu Redentor. Certo estou, foi tu em me resgatar, sofreste, tanto creio, meu Senhor. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Tua morte veio me libertar, grande foi o peso de tal paixão. Teu amor, ó, quem poderá sondar? Sofreste, creio em tua compaixão. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Oh, glória a Deus! Louvado seja o teu nome. Toda maldição do pecado meu tu levaste, pois sobre ti, Senhor, gozo, paz, tornei-me um herdeiro teu, sofreste, tudo creio pelo amor. Tu, Jesus, oh, glória ao teu nome, Senhor. Aceita, meu Pai, esta adoração, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor.
pelo teu grande amor. Sofreste, tanto creio por mim. Amém. Convido ao pastor João Carlos para estar aqui nos despedindo com a bênção apostólica, logo depois do aviso que o pastor Aldecino estará fazendo. Os alunos do SPT, as nossas aulas voltarão amanhã, depois feriado, quarta-feira não haverá aulas, e depois sexta. Segunda e sexta, aguardamos os nossos queridos alunos que estão ali saudosos das aulas. Muito obrigado. Antes da oração do pastor, eu só tenho uma dúvida. Eu sou mais... Quarta-feira não haverá culto. Ou haverá culto? Tem o passeio. Então, vai haver culto ou não? Eu preciso saber dos irmãos isso. Não? Sim ou não? Eu preciso saber disso aí. Nós fazemos o culto no passeio? Tá bom, amém. Então. Tá bom, então. Então, até para que fique, então nós, quarta-feira não haverá o culto de oração em virtude do passeio. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja reunida. Em nome de Jesus, todos dizem? Amém. Deus abençoe, queridos.